galera, aqui é Nekotenshi e hoje nesse vídeo eu vou estar indicando um anime que conta a história de um anjo que é totalmente viciado em jogos online e coisas otakus. Se você tá aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou a Nekotenshi e hoje eu vou estar falando sobre um anime chamado Gabriel Dropout. Foi lançado na temporada de inverno de 2017 e ele conta com 12 episódios e 2 OVAs. E Gabriel Dropout é do mesmo estúdio, Himoto Maruchan, New Game, e se não me engano é do mesmo estúdio que Plastic Memories, que é um anime incrível que inclusive eu já indiquei aqui no canal como um dos animes que provavelmente vai te fazer chorar muito. Ou seja, é um estúdio que produz obras incríveis que valem a pena cada segundo assistir, e é óbvio que com o lançamento não seria diferente. E é um anime Slice of Life, ou seja, acompanha a vida da Gabriel, não tem ali uma história muito profunda a ser seguida, mas espera aí, antes que você pense que esse anime só conta a história de uma colegial simples chamada Gabriel, não. A história principal é focada na anja Gabriel, que era uma anja prodígio na escola do céu. E sim, os anjos estudam lá no céu para poder depois ser enviados para a Terra. E nessa escola do céu ela só tirava notas boas, ela era basicamente uma aluna exemplar que todo mundo admirava e todo mundo ficava encantado com a humildade, com a simpatia, com a bondade no coração, enfim. Só tinha elogios para Gabriel. Ela era basicamente a anja mais exemplar que existia na face da Terra. Ou melhor, do céu. 卒業おめでとう。君は展開でも稀に見る才能の持ち主だ。期待しているよ。ありがとうございます。 E nesse anime, depois que os anjos se formam nessa escola do céu, eles são mandados para a Terra para poder aprender mais sobre os humanos e para poder ajudar, e trazer felicidade para as pessoas. E quando a Gabriel desce pra Terra, ela recebe meio que uma mesada do céu pra ela poder se manter, e ela acaba entrando numa escola japonesa pra poder estudar, fingindo ser uma estudante normal. Dessa forma, ela poderia estar se aproximando mais dos seres humanos e estar pensando em formas de poder ajudá-los, de fazer coisas boas e trazer, enfim, a tão sonhada felicidade. E no começo, a Gabriel ela até se esforça, ela chega na Terra e ela quer ajudar as outras pessoas, ela faz tudo pra continuar sendo aquela menina exemplar. Só que aí ela acaba descobrindo os jogos online. Basicamente a propaganda fica ali apitando de um jogo online, onde alguém tava pedindo socorro, pedindo pra salvar. Acaba pegando e sendo uma sacerdotisa no jogo. Só que ao invés dela parar por ali e só jogar de vez em quando, não, ela fica totalmente viciada e ela começa a gastar toda aquela mesada do céu em coisas de jogos online. Ela começa a basicamente só ficar trancada dentro do quarto, não querer sair pra nada, só ficar jogando e fazendo coisas de otaku, Basicamente ela vira uma Nietzsche. Ou como eles falam, no anime, ela vira aí um anjo caído. De toda aquela bondade, de toda aquela pureza que ela tinha no coração, ela se transforma em um anjo totalmente diferente, totalmente ignorante, desumilde. Ela não quer mais nem saber de estudar, nem de fazer coisas boas para as outras pessoas. Ela se transforma totalmente em outro anjo que nem parece ser a mesma Gabriel do começo do anime. E assim como existem os anjos, que estudam na escola do céu para poder depois ir pra Terra, os demônios também fazem a mesma coisa. E é nessa hora que eu vou estar falando da minha personagem favorita desse anime, que é a Satânia. Eu acredito que a Satânia seja uma das personagens mais bulinadas de todos os animes. É lógico, existem outros personagens que também são muito, mas o caso dela é sério. Todo mundo acaba zoando ela. Inclusive, ela acaba sofrendo bullying até por causa de um cachorro
cachorro. É sério. E essa Tânia, ela também estuda na mesma escola que a Gabrielle e ela acredita que pratica, né, feitos diabólicos, como por exemplo puxar a cadeira de alguém que vai sentar e a pessoa acabar caindo no chão. Ela acredita que isso é a coisa mais diabólica do mundo, ou jogar um papelzinho no chão de propósito. Eu acredito que essa Tânia é a personagem que mais chama atenção e que mais faz esse anime ser tão engraçado. E o mais divertido é que os anjos, eles parecem ser mais demônios que os próprios demônios. A amiga da Gabrielle, que é uma demônia, ela é muito mais humilde, ela é muito mais fofa, ela é muito mais atenciosa, muito mais responsável do que a própria Gabrielle. Inclusive, ela não é nem um pouco malvada e sempre tá ali disposta a ajudar as outras pessoas, indo totalmente contra os princípios demoníacos. Então assim, é totalmente invertido os anjos e os demônios. Inclusive tem uma outra personagem que ela é uma anja também, que se formou na mesma escola da Gabrielle. Inclusive eu acho que ela se formou em segundo lugar entre as melhores. E ao descer na Terra ela vira totalmente sádica e começa a fazer um monte de coisa, inclusive praticar muito bullying contra essa Tânia. Mas enfim, é um anime que se você quer dar muita risada, eu super indico ele. E uma coisa que eu acho muito da hora é que as cores, né, da animação desse anime são muito vivas, então é tudo muito bonito. O traço também é muito lindo, então faz com que chame aí mais atenção. As músicas também, tanto da abertura quanto do encerramento, são muito boas. E eu também gostei da trilha sonora, então é um anime que eu precisava recomendar aqui no canal. E uma curiosidade desse anime é que a maioria dos nomes, né, das personagens são baseados em nomes da Bíblia cristã. E é impossível você não achar graça e não se divertir com as coisas que acontecem. E a comédia também é algo diferente dos outros animes. E uma cena que eu ri muito, que eu não sei porque eu ri disso, mas pra mim na hora que eu assisti foi muito engraçado, foi uma cena onde a Gabrielle tenta se teletransportar pra escola, porque eu acho que ela tava atrasada, se não me engano, e ao tentar se teletransportar, ela acaba enviando só a calcinha dela e ela acaba ficando. E aí os alunos ali da sala, vendo aquela calcinha voando, começam a venerar a calcinha. E, nossa, na hora que eu vi aquela cena, eu não sei porquê, mas eu fiquei rindo sozinha. E as cenas da Tânia brigando com um cachorrinho também são muito engraçadas. E eu particularmente fico com muita dó dela, porque ela acaba sofrendo muito bullying, tadinha. E apesar disso ser muito engraçado, né, no anime, eu acredito que na vida real isso não seja nem um pouco legal. Mas enfim, resumidamente, a única coisa que eu quero dizer é que se você estiver triste por algum motivo, se você estiver desanimado e se você quiser realmente se animar, assista Gabrielle Dropout, que provavelmente você vai dar altas risadas e vai se divertir. E se você conhece mais algum anime que seja muito bom, que vale a pena indicar aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Quem é inscrito sabe que eu sempre leio os comentários e sempre tô ali dando coraçãozinho. E se você já assistiu, né, Gabrielle Dropout, comenta aqui também o que você achou desse anime e qual sua personagem favorita. Mas então é isso, muito obrigada a todos que assistiram aqui esse vídeo, um super beijo da Neko pra você e até o próximo vídeo.